Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu falei que ontem, né, tava um pouquinho avoado, né, um pouquinho meio perdidinho aí. Tá difícil, isolamento tá ficando todo mundo meio louco, né? Mas vamos lá, firme e forte. É, Eu disse, então, na aula passada que eu acabei tendo um probleminha com um dos slides ali no grupo do WhatsApp de vocês, né? Que eu tive um problema com um slide que não sei o que deu, que cargas d'água deu aqui nesse PowerPoint, que ele não gravou. Ele gravou, mas ele ficou com montagem negativa e pulava para o próximo slide, tá bom? Então eu vou refazê-lo hoje, que embora a gente acabou a aula passada vendo a questão da ineficácia dos atos, lá no artigo 129 da Lei 11.101, eu vou voltar um pouquinho em relação à avaliação, arrecadação e guarda, para explicar para vocês como que funciona a parte, vamos dizer, procedimental dessa situação de avaliação, arrecadação e guarda, tá certo? Vamos lá então. Assim, vamos então regravar aquele slide que ficou para trás, tá certo? Em relação à avaliação, arrecadação dos bens, quanto a como que vai funcionar essa questão, tá certo? Primeira coisa que o juiz tem que fazer, ele vai ouvir o comitê de credores, tá certo? Primeira coisa, então ele vai ouvir o comitê de credores e vai considerar o custo e o interesse da massa falida, perfeito? E nesse sentido, analisando o custo e o interesse da massa falida, bem como ouvindo o comitê de credores, ele vai poder autorizar os credores de forma individual ou coletiva a adquirir ou adjudicar imediatamente os bens arrecadados pelo valor da respectiva avaliação, respeitando a regra de classificação de crédito, aquele concurso de credores, tá certo? Então, gente, se for interessante para a massa falida e o custo for também viável para esse procedimento, o juiz vai poder autorizar que o credor individualmente ou por meio ou coletivamente comprem, né, adquiram aquele bem ou até mesmo façam a adjudicação daquele bem arrecadado, tá certo? Além disso, alguns bens visando a sua melhor guarda e sua melhor conservação, eles podem ser removidos lá dos seus locais atuais, tá certo? E daí serão mantidos sob a responsabilidade do administrador judicial. Assim como também temos casos de bens que estão sujeitos à desvalorização, como equipamentos de informática, veículos, ou que são perecíveis, produtos alimentícios, como exemplo. E nesse caso, eles poderão ser vendidos antecipadamente mediante autorização judicial após ouvir o comitê de credores e o falido no prazo de 48 horas. Então, minha gente, se por um acaso aquela empresa que veio à falência, ela é uma indústria de alimentos, de leite, de alimentos, aquilo ali vai estragar. Então, é possível vender todo o estoque ali produzido de forma antecipada, tá certo? De forma antecipada, desde que o juiz autorize e também o comitê de credores e o falido se manifeste no prazo de 48 horas após o pedido aí do administrador judicial em relação a essa venda antecipada. Tranquilo? Além disso, também há casos de bens que podem ser alugados pela massa falida. E nesse caso, ou celebrar contratos em relação àqueles bens, e nesse caso pode gerar uma renda para aquela massa falida, de modo a contribuir ou facilitar o pagamento posterior dos credores, tá certo? Então, o administrador judicial poderá alugar ou celebrar contratos referentes aos bens da massa falida a fim de gerar renda para ela, como, por exemplo, a locação de bens móveis e imóveis. Eu tenho uma sede bem localizada no centro da cidade, né? É um local muito desejado e eu pretendo alugá-la durante o prazo
da realização do ativo, né, da arrecadação de bens, eu pretendo alugá-la para quê? Para fazer uma renda, para conseguir ter entrada de dinheiro, de modo a contribuir para a minha finalidade, que é, ao final, conseguir pagar todos os credores, ou pelo menos as classes lá no concurso de credores e também aqueles créditos extraconcursais. Tá certo? Então, esse era o slide que estava faltando, e agora vamos retornar ao assunto que acabamos na aula passada, que é em relação à ineficácia dos atos e a sua revogação. Vamos ver? Portanto, continuando a nossa aula de ontem, vimos lá algumas hipóteses de ineficácia dos atos realizados antes da falência, independentemente de se tem ou não fraude. A própria lei traz alguns atos no artigo 129 que eles são ineficazes em razão da decretação da falência. Perfeito? Agora vamos ver uma outra situação. A previsão de que qualquer ato praticado com a intenção de prejudicar credores, desde que provado o conluio entre devedor e terceiro, poderá ser revogado por decisão judicial. Essa é a chamada revogação dos atos. Primeira coisa, o ato tem que ser praticado com a intenção de prejudicar os credores. Tem que haver ali um conluio, né? Então, ele segue um critério subjetivo que consiste na necessidade de se provar o conluio, ajuste de condutas, né, entre devedor e terceiro, o que reflete a expressão latina concilium fraudes, vontade de causar fraude contra interesses de terceiro. Então, um conluio é um acordo, um ajuste de condutas, né? Eu vou fazer uma venda simulada para alguém, eu vou realizar alguma situação de doação para tentar resguardar alguns bens em meu nome, e aí eu uso um terceiro parceiro meu, companheiro meu de crime aí, né? E aí eu vou fazer um conluio, um acordo ali, um ajuste de condutas de modo a tentar prejudicar os credores, de forma a fraudar ali a situação da própria execução coletiva, que é a falência, tá certo? A forma para se declarar a ineficácia ou revogação de tais atos ocorre por meio de ação revocatória. Ação revocatória, não é ação renovatória, tá? É ação revocatória, que é o instrumento que nós falaremos no próximo slide. A ineficácia, que nós falamos na aula passada, do artigo 129, ela pode ser declarada de ofício pelo juiz, alegar em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidental no curso do processo falimentar. Mas um detalhe, a decisão que declara a ineficácia ou revoga os atos fraudulentos produzirá efeito erga omnes, ou seja, contra todos. E mesmo que a situação envolva a alienação de bens imóveis e não tendo havido averbação no cartório, né, no processo em curso, na matrícula do imóvel no cartório. Então, mesmo que seja uma alienação de um imóvel que foi feito com conluio entre devedor e terceiro, que não esteja averbado, não esteja registrado no cartório, ainda assim, esse ato ele vai declarar ineficaz aquela negociação, aquele ato, né? Que foi um ato praticado com a intenção de prejudicar terceiros. Perfeito? Muito bem, falamos então até agora aqui da questão da ineficácia e da revogação daqueles atos que visam prejudicar outros terceiros. E que o meio adequado para se buscar essa revogação é por meio de uma ação revocatória. E podemos dizer que há duas espécies de ação revocatória. A revocatória por ineficácia, que é um daqueles atos que foi realizado, que a própria lei determina como um ato ineficaz, lá no artigo 129, bem como uma segunda hipótese, que é o artigo 130, que trata daquela revocatória ou daquela revogação dos atos por questão de fraude, tá certo? Então, revocatória
por ineficácia, artigo 129, aqueles atos previstos no artigo 129, e a revocatória por fraude, que são os atos previstos no artigo 130 da lei falimentar. Tranquilo? Já falei isso no slide passado, nesse vídeo, né? Agora há pouco, mas vou repetir novamente que ação revocatória não se confunde com ação renovatória, que é aquela que nós vimos no semestre passado em relação à lei das locações, né? Que é destinada ao empresário locatário do imóvel, que por meio dela tem o direito de renovar compulsoriamente o contrato de locação. Então, a ação revocatória é de revogar, não é a ação renovatória de renovar. Perfeito? Tranquilo, né? Além disso, a ação revocatória por fraude, aquela que é prevista no artigo 130, deverá ser proposta pelo administrador judicial, qualquer credor ou Ministério Público no prazo de 3 anos da decretação da falência. De fato, minha gente, esse prazo nos parece muito longo e isso realmente, de certa forma, acaba trazendo aí insegurança e lentidão ao próprio processo falimentar, à medida que pode prejudicar, eventualmente, já rateios realizados, bem como acaba por inibir rateios a fim de se aguardar a expiração desse prazo, de modo a garantir que nenhuma situação aí possa ser revista, tá certo? E essa ação, ela deve ser ajuizada, já foi dito, o juízo universal, né? Então essa ação, ela não vai ser ajuizada em outro juízo, e sim no juízo competente falimentar, porque esse é o juízo universal da falência, tá certo? Então a ação revocatória, ela tem que ser ajuizada lá no nosso juízo falimentar. Uma coisa muito importante, minha gente, quem pode ser réu da ação, tá certo? Inclusive terceiros podem ser réus da ação. Poderão ser réus da ação os que figurarem no ato, ou seja, se o devedor entrou em conluio com o terceiro, quem vai ser o réu nesse caso? Vai ser o devedor mais esse terceiro que estava em conluio, perfeito? Ou que por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados, perfeito? Então, além daqueles que nós tivemos em relação ao ato propriamente dito, se for uma compra e venda, nós temos ali o comprador, o vendedor, que estava em conluio, e nesse caso vão ser os dois os réus. Mas também aqueles que tiverem por efeito receberem, forem garantidos ou forem beneficiados com aquele conluio realizado entre o devedor e um terceiro, tá certo? Também vai poder ser réu da ação. Além disso, os terceiros adquirentes, se ao criar o direito, tiveram conhecimento da intenção do devedor de prejudicar os credores, ou seja, aquele que compra algo do devedor, mas sabendo que o devedor está vendendo ele para tentar fazer uma graninha extra antes da falência, ele também vai ser réu dessa ação revocatória, perfeito? Porque ele tinha o conhecimento ali da intenção do devedor de prejudicar os seus credores, perfeito? E além disso, os herdeiros ou legatários de todos esses que eu falei agora há pouco. Aliás, que eu acabei de falar, não é verdade? Professor, beleza, entendi. Mas e aí? Foi feita a ação revocatória, lembrando que quem pode ser o autor? O administrador judicial, o qualquer credor e o Ministério Público, no prazo de 3 anos a contar da decretação da falência. Muito bem, foi julgado procedente o pedido pelo juiz, e o que ele fará? Ele vai ordenar o retorno dos bens à massa falida e, nesse caso, qual é o recurso cabível contra a sentença que julga procedente a ação revocatória? O recurso cabível vai ser a apelação, dentro do prazo legal do CPC. Perfeito? Professor, mas e se a pessoa que comprou, adquiriu o bem, não tinha conhecimento, era um terceiro de boa-fé? O que vai acontecer? Vai ser prejudicado? Aí que tem a situação que eu vou destacar para vocês. O terceiro de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores que entregou e pode propor ainda ação por perdas e danos contra o devedor
ou contra os seus garantidores. Então, se um terceiro de boa-fé foi lá, viu lá um imóvel que era da empresa que faliu, antes da falência, gostou do imóvel, comprou aquele imóvel, mas aquele imóvel ele foi vendido, né, em relação num prazo que o juiz deu, do termo legal de falência, então aquele ato seria ineficaz, porque não ouviu, foi ineficaz, como fala o artigo 129, aliás, tá? E aí o terceiro de boa-fé comprou, tá com ele, tá lá 2 anos com ele já, e aí? O juiz vem e fala assim, ó, aí o MP vai lá, entra com uma ação revocatória, o juiz fala, realmente, esse ato é ineficaz, porque ele não poderia ter sido feito, e ponto. Como fica o terceiro de boa-fé? Ele vai perder realmente aquela situação, só que ele vai ter de dar restituição do valor pago, por exemplo, nesse caso que ele comprou, né? Então ele vai poder pedir a restituição do valor pago. E além disso, ele vai poder ainda propor ação por perdas e danos contra o devedor e até contra os seus garantidores, avalistas, fiadores. Perfeito? Então ele não vai sair, lógico, perder o bem nunca é legal, né? Nesse exemplo que eu dei para vocês, mas pelo menos ele não vai sair tão prejudicado. Por isso que sempre que for comprar algo assim, é bom dar uma olhadinha se tem ação judicial contra a pessoa, contra a empresa, né? Se tem, como que está a situação dele em relação, se for um imóvel em relação ao cartório. É muito importante se garantir para não ser um terceiro de boa-fé e depois venha perder o bem e só ser restituído pelo valor, ou que depois possa entrar com uma ação de perdas e danos, tá certo? Até porque o devedor nem vai ter dinheiro para pagar suas perdas e danos, beleza? Então, gente, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez e eu te espero na nossa próxima aula, te convidando para vocês se inscreverem naquele evento que eu divulguei em relação à Covid, o direito, né? Projeto Direito em Rede, e também nesse projeto eu vou estar presente como palestrante num dia em relação às eleições e à pandemia, mas também quero te convidar desde já para comparecer, para se inscrever, para participar do webinário que vai ser realizado pela Faculdade Dom Bosco, por iniciativa do professor Eduardo Calisto, né, professor de vocês inclusive, que também vai discutir o direito, a política e a economia em relação à Covid-19. Muito interessante, não deixe de participar, tá certo? É um evento da faculdade nossa, esse webinar em relação à economia, política e direito, e é muito importante que vocês participem. Aproveitem cada momento desse remoto para ampliarem os seus conhecimentos. Perfeito? Então, muito obrigado e até a próxima aula.